Franklin também, além da atividade de advogado e de jornalista, foi professor, por um pequeno período, professor de filosofia. E esteve, juntamente com outros conquistenses, à frente da criação da Escola de Sociologia e Política de Vitória da Conquista, que terminou ficando inviável. Eu conheci Franklin, não o Dr. Franklin, o professor Franklin. Na época, em 1959, eu era presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Padre Palmeira. E fomos surpreendidos com a presença de Franklin no colégio, quando o padre nos apresentou e dizendo o seguinte: aqui está um ex-aluno desse colégio que serve de exemplo para todos aqueles que queiram crescer na vida através do estudo. Esse é o Dr. Franco Ferraz. Então, a partir daquele momento, nós ficamos, de fato, muito respeitosamente admirando o Franco. E todo o movimento que tinha em Conquista, nós estávamos participando ao lado de Franco. Então, o Franco tinha uma identificação muito forte com o estudante na época. Ele, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para a Conquista. Naquele momento, ele começou a ser professor de português do Colégio do Padre. Tive a honra de ser seu aluno. E ele era um advogado corajoso, como o próprio Pedral já disse. Tinha um conhecimento muito grande no campo jurídico. Formou pela universidade na USP em São Paulo. Era elogiado quando estudante, depois como advogado, pelos seus ex-professores da universidade. Retornou para a Conquista e aqui em Conquista ele foi advogado brilhante e entrou no movimento político pertencendo ao chamado grupo do pedralismo. Franco Ferraz foi de uma solidariedade muito grande a Pedral naqueles momentos em que a casa de Pedral era ameaçada de ser invadida, a prefeitura ameaçada de ser invadida, né? Todo um terror, todo um conjunto de provocações ocorria em Conquista e Franco Ferraz era uma pessoa muito presente na casa de José Pedral naquele momento assim muito difícil. Olha, essa aqui é a posse de Franklin como juiz do trabalho. Foi o primeiro juiz do trabalho de Conquista na Junta de Conciliação e Julgamento. Esse era o representante dos operários e do lado de cá está o representante na Junta de Conciliação e Julgamento dos patrões. Ele tomando posse, aqui é o mesmo. Esse aqui era o juiz aqui de Conquista, esses eram os juízes que vieram de Salvador, da Junta de Conciliação e Julgamento. Aqui é o que deu posse a ele na Câmara de Vereadores, onde a gente instalou a Junta de Conciliação e Julgamento. Franklin foi incorporado a esse grupo político que conduziu Conquista ao desenvolvimento e ao crescimento. Franklin nasceu aqui em Conquista no tempo que Belo Campo ainda pertencia à Conquista. Franklin era um homem destemido, corajoso e valente. Foi uma alegria muito grande quando ele passou a fazer parte desse grupo político nosso. Eu tenho algumas pequenas passagens. Por exemplo, Franklin foi indicado para, num comício de Tapetinga, na presença de Lott, João Goulart, falar pelo grupo de Conquista. Ele era brilhante. Ele era um orador brilhante, inteligente, preparado.
Franklin participou com a gente de várias etapas da nossa campanha. Por exemplo, Franklin foi preso no dia 6 de maio, junto com todo esse pessoal, esse grupo de conquista que foi preso pela Redentora, pelo golpe militar. Fomos 4 os primeiros que foram levados daqui de Conquista para Salvador. No carro que eu ia, era uma caminhonete, uma rural, ia eu e Everardo atrás. E no outro carro ia Anfilófilo, que era vereador, e Franklin nesse segundo carro. Eu e meu irmão fomos para o quartel-general lá no Cascão. Eu sei que nós fomos de lá, ele e Everardo foram para o quartel de Amaralina e nós fomos para o quartel do Cascão. Não vi mais Franklin nesse período de Salvador. Mas quando nós fomos soltos, eu fui com Franklin. Meu pai comprou uma passagem de trem, porque ele era perigoso viajar de avião ou de automóvel. Então ele saiu de trem da calçada lá em Salvador até Belo Horizonte, com essa passagem que meu pai tinha comprado. O jornal era o Conquistense, foi comprado do grupo que fazia oposição a nós, e foi Alberto Faria e ele quem compraram o jornal, fizeram o jornal.